Vou apresentar para vocês o professor Éder. O professor Éder Bento, ele é graduado em matemática, mestre em ciências moleculares, gestor público, CEO e fundador da agência TUED. Ele atua há mais de 16 anos como professor, passou por todos os níveis e esferas da educação brasileira, é produtor de conteúdos que promovem a inovação da educação, criador do programa Aula Show, de formação de professores inovadores, explica relevantes conhecimentos, formação para melhorar a qualidade dos processos pedagógicos, além de gerar tempo extra na vida de todo mundo. Professor Éder, isso é um resumo do que você faz, mas eu gostaria que você pudesse se apresentar. Quem é o Éder Bento? Lorenzo, é um prazer aceitar esse convite de estar aqui conversando com você sobre educação. Eu, de fato, sou um apaixonado pela educação. Eu tenho certeza que a minha trajetória como professor, ela surgiu pela minha inspiração em casa, sabe? A minha família, ela é família de professores. Minha mãe é professora, meu pai é professor. Eu cresci vendo meu pai dando aula e sempre foi muito apaixonante, sabe? Eu ficava muito feliz de andar com meu pai. Em qualquer lugar que eu estivesse com meu pai, a gente encontrava pessoas que foram alunos do meu pai. Teve um dia que a gente estava lá na Anhanguera, professor lá, né? Você trabalhou lá, meu pai também como professor lá na Anhanguera. E teve um dia que a gente chegou na sala dos professores e dos, 20 professores que tinham na sala dos professores naquele momento, 12 foram alunos do meu pai. Então, assim, isso era muito bom, eu vi isso desde criança, e isso foi bacana porque me fez tomar gosto disso. O fato é que, ao longo da minha carreira, então, quando eu decidi me tornar professor, eu vi acontecer comigo o que eu presenciei acontecer com meu pai. Meu pai sempre foi apaixonado por ensinar, sempre atuou e foi muito bem valorizado, era muito relevante, muito reconhecido na cidade e tudo, mas o fato é que ele trabalhava demais, ele não tinha tempo, muito tempo livre, ele ficava ali de madrugada trabalhando. Eu tenho certeza que você já fez isso, eu fiz isso, Sim. e qualquer professor que vê esse vídeo já fez isso, né? Além do tempo de sala de aula, existem horas invisíveis, onde o professor ele tem que gastar boa parte do seu tempo corrigindo prova, elaborando prova, fazendo plano de aula, organizando a sua papelada, a burocracia educacional que existe nessa função de professor. E quando eu entrei para dar aula, eu estava sobrecarregado dessa mesma forma, e eu sempre considerava isso como um problema, porque eu gostava muito, ainda gosto muito de dar aula, mas eu queria descobrir uma forma para resolver esse problema, de não precisar ficar sobrecarregado, não precisar trabalhar 16 horas por dia, chegar em casa e ainda não ter a madrugada ou não ter o final de semana com a família, porque você tinha tarefa para fazer, né, trabalho para fazer e etc. E foi então que eu, ao longo desses anos, aqui eu estou fazendo um resumão dos últimos 16 anos da minha carreira. Então, ao longo dos anos, eu fui conversando com outras pessoas, atuei fora da educação, funções de gestão, aprendi um pouco outros nichos, agronegócio, business. Então, eu acabei pegando esse mercado financeiro, essa noção, e percebi que o professor sofre por escolha. Na maioria das vezes, a gente tem pouco tempo livre porque a gente se recusa a evoluir, a gente se recusa a utilizar a tecnologia com medo da tecnologia substituir a gente. Então a gente pega a tecnologia e deixa de lado. E tinha que ser o contrário, a gente tem que dominar a tecnologia para ela não dominar a gente. E aí eu fui estudando isso, cheguei num ponto, eu estou aprendendo ainda, todo professor tem que ter a consciência, vai estar sempre aprendendo, mas eu cheguei num ponto que eu descobri algumas formas de ter mais tempo, de trabalhar menos e continuar recebendo o mesmo tanto ou até mais. E foi aí que eu decidi organizar toda essa descoberta que eu fiz ao longo dos anos em um programa de formação de professores inovadores. Foi o que a gente fez. A gente criou, para ter uma escala, a gente ingressou no marketing digital, né, utilizando a internet para poder divulgar esse infoproduto, e fundou a agência TUED, que é justamente para lançar esses tipos de produtos de formação, né, pela internet. E a gente está aqui agora, né, nessa luta, nessa batalha para tentar inovar. Inclusive, se tiver algum professor assistindo aí, acessar nosso Instagram lá, né, e ter contato com um monte de conteúdo que a gente disponibiliza. Muito bom. Eu acompanhei um pouco do seu trabalho, né? Como você citou aí, nós trabalhamos junto na Anhanguera. Acho que quando a gente trabalhou ainda era Flá, não era? Você já entrou em Anhanguera? Acho que não, acho que era. Eu fiquei 6 anos na Anhanguera, né? Então eu peguei a transição da Flá para Anhanguera, foi na época que eu entrei. E aí eu peguei a transição da Anhanguera para Croton. Eu fiquei só na transição da Flá para Anhanguera. Eu peguei 2 transições ali. Fiquei 8 anos. Dá para ver, né? Foram 8 tempo passa, né, rapaz? É. Hoje eu tava falando com uma aluna minha aqui no Instagram, hoje não, ontem à noite, eu postei uma foto de uma pizza que eu pedi ontem, tal, né, no Stories, e ela mandou uma mensagem pra mim falando assim: nossa, professor, lembrei da vez que você deu uma premiação pros alunos no 7º ano, que foi uma pizzaria que eu dei pros melhores alunos ali, pra quem bateu uma meta de nota. E aí eu falei: que legal, o que você tá fazendo? Eu falei: não, eu já formei, tô terminando a faculdade. Eu falei: poxa, ela lembrou um negócio do 7º ano, a menina já tá na faculdade, terminando, tá trabalhando, e eu pensei: o tempo passa mesmo.
Passa muito rápido. Nossa, é muito estranho, né? Assim, eu tive uma aluna de natação, eu dei aula para ela de natação para bebê. Ela tinha 2, 3 anos, Maria Eduarda, que ela chama. E um dia estava eu dando aula no curso de nutrição na Anhanguera. Já tinha começado a aula, entra uma menina atrasada. Era o primeiro dia de aula. Aí ela entrou, olhou e falou assim: Ti Lourenço? Eu falei: não. Que idade é essa que essa pessoa já tem? Já tá fazendo faculdade. Parece que foi ontem, Passa né? Mas rápido. passa muito rápido. Foi completando 20 anos já de Mas é bom, né, educação. cara? É bom quando a gente encontra alunos assim. Eu vi acontecer isso com meu pai e eu acho bom demais quando acontece comigo. Quando eu encontro alunos que vêm conversar comigo, por amizade mesmo, sabe? Porque gostou, porque gosta da gente, porque gostou desse tempo que a gente passou junto. Isso é muito gratificante, é a parte Você, mais legal do trabalho. você fez amigos na sua época de aluno? Você tem amigos que eram seus professores? Tenho porque eu viraram meus colegas depois, né? A gente acabou trabalhando junto depois. Então eu tive professores, o meu pai mesmo foi meu professor, tive colegas que foram meus professores e depois dei aula. Eu tinha uma professora de gramática, vou nem falar o nome dela aqui pra ela não ficar brava, mas ela falava pra mim, assim, ó, você não conta pra ninguém que eu fui sua professora, não, porque senão fica ruim. A gente trabalhava junto e ela falava assim, ó, você não conta pra ninguém, não. Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu tenho vários amigos que foram meus professores e eu tenho vários amigos que foram meus alunos. A educação, ela permite isso, né? A gente acaba aproximando de pessoas e traz uma faceta muito boa para a gente enquanto ser humano, né? Porque poder contribuir na vida do outro é muito bom. Verdade. O Edu mesmo, que é meu sócio aí na agência, ele foi meu aluno na faculdade. Ah, por isso que é tio Ed. Eu ia te Tio perguntar. Ed, dois Ed. Ed. Weder, olha só, você vem nessa jornada já de gravar vídeos, canal do YouTube, essa perspectiva, ela despertou um tempo atrás, hoje as pessoas foram obrigadas a se despertar, né, por causa da pandemia, então quem é professor teve que se reinventar para continuar no mercado de trabalho, continuar à frente das aulas. Como que você vê o futuro? Existe uma substituição do professor, pessoa do professor, por um robô, por uma máquina, num futuro próximo? Muitas profissões já foram substituídas por robô. O fato é o seguinte, isso é inevitável. A gente está passando pela quarta revolução industrial, que é uma revolução que tem um avanço tecnológico numa velocidade muito grande. Então, esse avanço tecnológico numa velocidade muito grande, ele propicia com que profissões elas sejam extintas mais rapidamente. Porque profissão extinta, isso é normal na história humana. Meu avô, por exemplo, ele conquistou tudo que ele tem hoje trabalhando, puxando frete no carroção de boi. Fazia sentido na época dele, da juventude dele, fazia sentido que aquela profissão ela fosse perdurar. Mas aí o avanço tecnológico veio, trouxe o automóvel e tal, tinha um caminhão, de repente, já tinha outra forma mais eficiente para poder fazer isso. E é assim que funciona. A tecnologia ela vai desenvolvendo e vai moldando o mercado de trabalho de tal forma que algumas profissões elas se tornam obsoletas. Na década de 60, por exemplo, existia uma profissão chamada de computador humano. Pessoas que tinham a função de fazer cálculo, eles faziam a conta mesmo, que hoje um computador, o seu celular consegue fazer, mas lá tinha uma sala inteira com 20, 30, 50 pessoas fazendo a conta para poder ocorrer uma tomada de decisão baseada naqueles dados. Quando surgiu o computador naquela época, essa profissão foi extinta. Mas quando se extingue uma profissão, naturalmente surgem novas profissões. Então, naquele contexto, foi extinta essa profissão. Mas surgiu a profissão de programador, de técnico de informática e assim por diante. Ao longo do tempo, as profissões elas vão sendo extintas e reformuladas ou até substituídas por novas profissões de acordo com o contexto que nós vivemos. O fato é o seguinte, se você for analisar, hoje há 10 anos atrás, não existia uma profissão que chama cientista de dados. Um cientista de dados hoje, ele é uma profissão que a tendência é só crescer. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, um cientista de dados já recebe mais de $100 mil por ano. Profissão altamente lucrativa. As profissões elas vão sendo extintas e vão surgindo novas profissões. Agora, quando a gente olha em relação ao professor, muita gente pode pensar assim, o professor vai ser substituído por robô? Não é que ele vai ser. O professor tradicional, esse professor detentor do conhecimento, sabe? Esse professor que concentra o conhecimento e que simplesmente detém o conhecimento e transmite informação. Esse tipo de professor, ele não vai ser substituído. Ele já foi substituído. Já foi, com certeza. Já foi. Vamos parar para pensar aqui. A internet já detém todas as informações que você precisa. E o Google é um excelente professor. Inclusive, ele consegue transmitir a informação que você quer de forma individualizada. A educação, ela mudou de tal forma que a internet e os buscadores como o Google já substituíram professores tradicionais que simplesmente achavam que sabiam tudo e que o professor tinha que buscar conhecimento só dele. O fato é o seguinte, a profissão de professor, ela vai mudar, ela vai sofrer uma transformação. Essa pandemia, ela acelerou um processo que talvez fosse durar mais 10 anos, acelerou para agora. Então, para você ter ideia, esse processo ele vem acontecendo há tempo. Em 2011, quando a gente estava lá na Anhanguera, eu fiz uma pós-graduação lá. Eles convidaram para a gente fazer uma pós-graduação em gestão e ensino à distância.
distância. Metodologia e gestão de ensino à distância. Você lembra dessa pós-graduação lá? Ele convidaram todos os professores para fazer, e eu fiz essa pós, e lá eles ensinavam todo o passo a passo para fazer o ensino à distância, a questão de ferramentas síncronas, assíncronas, todo esse contexto aí. Então, naquela época, 2011, já faz quase 10 anos que isso aconteceu. Então, há mais de 10 anos eu já venho tendo esse contato, a gente vai aprendendo aqui, a tecnologia vai avançando, já mexendo. Lembra que no começo eu falei que eu aprendi muito quando eu saí, eu nunca saí da educação, sempre tive um pé na sala de aula, sempre dei aula, mas eu tive esse contato fora da educação. E eu descobri que fora da educação existem diversas soluções tecnológicas para diversos problemas e que não são aplicadas na educação. Inclusive, existem ferramentas que já foram desenvolvidas para a educação e que muitos professores até hoje não estão nem sabendo que existe. Porque a maioria dos professores talvez tenha essa rejeição e pararam no tempo, sabe? Acharam que não precisa. Eu penso o seguinte, a educação 4.0, que é essa nova educação, ela é pautada em um aspecto muito bacana chamado de autonomia plena. Um aluno, nos moldes da educação 4.0, ele precisa ter autonomia plena. Por que isso? Porque vai ser natural a autoaprendizagem, vai ser necessário, porque o avanço tecnológico ele é tão grande, vai ser tão acelerado, e é tão acelerado, que não vai dar tempo de você esperar chegar na escola para aprender, chegar na faculdade para aprender. Você vai ter que aprender sozinho, você vai ter que saber entrar na internet, buscar lá no Google as informações que você precisa, e você precisa ter a expertise necessária, você precisa ter a habilidade desenvolvida para fazer uma curadoria daquele conteúdo, daquela informação, pegar aquele conjunto de informação e organizar de tal forma que vire um conhecimento. A nova roupagem de um professor da atualidade, um professor na educação 4.0, que eu chamo de professor inovador, esse não vai ser substituído por máquina nunca. Porque o professor inovador, ele tem uma alta capacidade de automação, desenvolver a autonomia do aluno. Ele tem uma alta capacidade de usar a tecnologia para ganhar tempo, ele tem uma alta capacidade de aprender o tempo todo. Então, isso dá vantagem ao professor. Duas vantagens principais. Primeiro, porque ele vai melhorar a própria habilidade. Ele vai conseguir aprender de forma mais rápida, vai ter a capacidade de sempre estar atualizando, por mais que a educação mude, ele vai conseguir mudar também. E um segundo ponto, em relação à capacidade dele de ensinar os seus alunos a estarem preparados para o mercado de trabalho. Então, é um aspecto assim que muda completamente o conceito de ser professor. A gente não precisa mais de um professor detentor de conhecimento, a gente precisa de um professor mentor, um professor que atue mais como um orientador. Ele vai fazer uma curadoria dos conteúdos, do conhecimento, vai organizar aquilo para facilitar. Então, o papel do professor agora não é assumir o protagonismo da educação. O aluno é o protagonista. O papel do professor é ajudar o aluno a chegar na sua meta mais rápido. Olha só a mudança de paradigma. Nós, como professores, a gente vai dar tempo para o aluno. Se ele for fazer sozinho, ele vai conseguir chegar lá, só que ele vai demorar mais. Se ele fizer com a gente, sendo um mentor, sendo um orientador, ele vai chegar mais rápido, porque a gente tem um caminho mais traçado, entendeu? Esse é o conceito da educação 4.0, o modelo de professor inovador. É assim, a gente pega essa transição aí, falando do professor, ele não sendo mais o protagonista da história, né, e sim auxiliando o aluno a chegar ao protagonismo, desde a década de 90, né, com a chegada da teoria de Vygotsky, a educação o aluno passou a ser o centro do processo, e não mais o professor. Entretanto, quando ela chegou no Brasil, os professores não estavam adaptados a essa metodologia, nessa abordagem, os alunos muito menos, então nós ainda permanecemos até meados do ano 2000, tendo uma educação mais tradicional do que construtivista. Então, se a gente for considerar essa linha temporal aí, nós temos o primeiro aluno, o primeiro profissional formado por uma linha construtivista, onde ele foi o centro do processo a partir de 2008, 2009. Tempo muito curto para a gente ter uma revolução da educação tão grande, e agora piorou, né? Agora, mais ainda, a gente chega e vem essa pandemia e revoluciona a educação de forma abrupta, onde quem não conseguir vai ter que sair. Infelizmente, essa é a realidade. Toda e qualquer mudança na educação, Lourenço, o resultado de uma escolha, de uma decisão na educação, ela só é sentida na próxima geração. Ela demora pelo menos uma geração para você ver o resultado prático daquilo. Então é muito difícil. Tem muita gente que dá soluções simples, né, para um problema tão complexo, mas eu costumo dizer, não existe solução simples para problema complexo. Para problema complexo, tem que pensar numa solução complexa, infelizmente. Não é mágica que vai acontecer, né? Eu tô falando que eu costumo falar que o tempo hoje a gente está passando pela revolução JK, Juscelino Kubitschek. Ele tá fazendo, a pandemia fez a educação 50 anos em um. Pegou tudo que tinha para acontecer. Então, assim, as universidades, os institutos federais, as escolas de ensino básico, elas estavam se preparando para chegar a EAD, para chegar ao ensino remoto. Então, não deu tempo de preparar, né? Na verdade, não é que não deu tempo de preparar. Os gestores não acreditavam que seria tão rápido. Então, acho que essa grande dificuldade... Mas mesmo se
tivesse como preparo, vamos lá, eu falei que desde 2011 a gente está trabalhando e implementando e aprendendo, estudando sobre isso. Mas vamos pensar, mesmo eu estudando, não basta só o professor estar preparado, o aluno também tem que ter sido preparado ao longo do processo. Até hoje, o aluno ele não é ensinado a ter autonomia, ele é ensinado a pegar tudo mastigado do livro, da apostila, do professor, do quadro, e pegar aquilo e replicar em uma prova. Esse é o nosso método tradicional. E isso está errado, porque a gente precisa ensinar o aluno a moldar o seu próprio conhecimento, a desenvolver a sua autonomia. Então, agora, quando chegou nesse momento do Covid, nesse momento de isolamento social, onde o aluno teve que estudar por videoaula, e ali ele se exige mais do aluno, mais autonomia. Ele vai ter uma videoaula, vai pegar aquela atividade, só que ele vai ter que ter autonomia para entrar na internet, para pesquisar alguma outra coisa, para tentar tirar sua dúvida ele mesmo lá na internet. Então, o aluno passou 10, 15 anos estudando, a gente ensinando para ele que a autonomia é errada. E agora, do nada, ele percebe que, opa, a autonomia é o que vai me salvar. Foi esse tipo de mudança que essa pandemia trouxe. E aquele que pensa que isso vai ser só agora, não é assim não, não é assim não. Realmente não é. Uma realidade muito próxima do que a gente está falando aqui é o pessoal da faculdade de medicina hoje, né? Os alunos têm muita autonomia na medicina através do método PBL. Então, que é eles que levam, o professor abre um problema e os alunos que encontram a solução daquele problema. O professor só faz a mediação do que vai acontecer. Então, eu acho que o futuro é esse para todas as áreas, para todas as tecnologias e metodologias de ensino. Agora, como... PBL. Como fazer isso num país com tanta diversidade cultural, social, educacional? Então, assim, a minha preocupação hoje com tudo isso é, quando a gente fala que o aluno ele é o centro do processo, e eu pego um aluno de periferia, que pai é alcoólatra, mãe é dependente químico, os pais batem em casa, espancam essa criança, enfim, ela passa por vários problemas sociais, e a metodologia diz que o aluno ele é o centro do processo, que a gente tem que aprender em cima do que o aluno tem. Então, como aprender em cima disso, dessa trajetória desse aluno que difere de várias outras? E aí o PBL na medicina ele traz esse resultado, ele traz um resultado mais pleno, porque ele trabalha com grupos de 10 alunos. E aí você tem uma diversidade muito menor. Uma sala de escola pública, não. Uma sala de escola pública comum, né, regular, escola estadual, escola municipal, você trabalha aí na faixa de 30 a 50 alunos. Tem escola que chega a 60 alunos. Então, como trabalhar a individualidade de cada aluno com 60 na sala de aula é praticamente impossível. O PBL é um tipo de metodologia ativa, né? Metodologias ativas são formas de você trazer de fato o aluno para ser o protagonista. Porque com o conceito construtivista, na teoria era lindo. O aluno é o centro, o professor é o mediador. Mas na prática, não se conseguia fazer isso. Existia grande resistência dos professores, dos alunos, dos pais, etc. Foram se criando novas metodologias. PBL é uma. O Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida, é uma outra forma para você trazer a autonomia para o aluno, sabe? Para o aluno começar a tomar seu protagonismo na sua vida. E, além disso, trabalhar uma outra parte importante na educação 4.0, que é o colaborativismo. É o aluno aprender a trabalhar em equipe. Então, ele vai se desenvolver individualmente em casa, ele vai aprender a estudar sozinho, mas ele também vai aprender a estudar em grupo. E aí é onde entra um grande ponto que pode ajudar. Como eu disse, não existe solução pronta, mas pode ajudar, é uma boa tentativa para tentar resolver essa grande diversidade de alunos. Porque aí você pega um grupo lá com 5, 10 pessoas, e esse aluno, apesar de não ter um capital cultural tão bom quanto o outro aluno aqui, mas esse contato entre eles para resolver um problema, eles trabalhando juntos, colaborando para resolver um problema, vai justamente ajudar, trazer equidade para o processo pedagógico para que eles aprendam e evoluam de forma plena. O professor ele tem que querer aprender a fazer esse tipo de coisa, e o mais importante, ele precisa usar as tecnologias para ganhar tempo na sala de aula para poder ter esse contato e esse trabalho. Porque quando eu falo esse tipo de coisa, muitos professores, colegas viram para mim e falam assim, mas como é que você quer que eu faça isso? Sendo que eu tenho que cumprir a carga horária gigantesca e não sei o quê, e eu tenho só 50 minutos, mas desses 50 minutos eu perco tantos minutos fazendo chamada, mas não sei o que com a disciplina, mas não sei quando sobra 15 minutos de aula. Como é que você quer que eu faça uma atividade? E aí vem um grande passo. O professor inovador, ele aprende a ganhar a atenção dos alunos usando tecnologia, então ele vai perder menos tempo na sala de aula. Ele aprende a automatizar processos como chamada, como nota, como prova, correção de prova e tudo mais, para ele conseguir ter tempo também para poder planejar umas aulas diferentes. E ele vai ter condição de atuar como um mentor, que de fato ele precisa ser na sala de aula, porque ele começa a adotar um ensino híbrido. Ele começa a trabalhar conteúdos pela internet, ele faz uma videoaula, manda para o aluno estuda em casa.
que é a ideia do flipped classroom, né? Da sala de aula invertida. O aluno estuda o conteúdo em casa e quando chega na escola, chega na faculdade, chega na sala de aula, ele vai ter o tempo para debater e aprimorar tudo isso que ele estudou sozinho. Excelente. E me conta, a gente está falando aí da inovação, tudo. Como que o professor vai fazer para se transformar em um professor inovador? Porque nós que passamos aí na educação nos últimos 20 anos, a gente aprendeu muito que inovar era fazer curso, era se especializar, era fazer um mestrado, um doutorado, enfim. Hoje o processo inovador ele vai muito além disso. Então, como que esse professor hoje ele vai se tornar um professor inovador para as próximas turmas? Lourenço, eu gosto de dizer o seguinte, um professor, na minha visão, e isso constantemente vai mudar, mas hoje, na minha visão, um professor inovador é aquele professor que é reconhecido, é relevante e tem tempo extra. Por que eu falo isso? Porque um professor inovador, ele é reconhecido porque ele gera valor para o seu aluno, ele vai ensinar algo que de fato é relevante para o aluno. E ao gerar valor, ele é valorizado. Ele se coloca numa posição que o aluno vai entender, esse professor aqui, ele está me ajudando a chegar mais rápido na minha meta. Então, ele é importante. O professor inovador, ele é relevante justamente porque para o mercado de trabalho, esse professor vai estar formando uma mão de obra altamente qualificada. A gente vai precisar dessa mão de obra para evoluir na sociedade, o país, a humanidade. E ele tem tempo extra justamente porque ele aprende a utilizar a tecnologia para diminuir a burocracia, como a gente falou. Mas eu quero usar uma analogia para ficar mais fácil para as pessoas entenderem o que eu quero dizer com isso. Quando você pega um celular, a gente concorda com certeza que celular é uma grande inovação da humanidade, concorda? Sim. Celular é algo assim, nossa, que inovação fantástica. Só que se você for parar para pensar, o que é o celular? É a combinação de um monte de coisa antiga. Já parou para pensar? O celular é uma câmera fotográfica, já existia? É uma filmadora, já existia. É um telefone, é uma calculadora, é um computador, etc. Então, o celular, ele, na verdade, é uma combinação de um monte de outras ferramentas, né, outras invenções antigas e que foram combinadas em um aparelho só. Então, o professor inovador, ele vai pegar todo o conhecimento, o ensino tradicional, as metodologias ativas, todo esse arcabouço da história, daquele contato, da experiência que ele teve, que os seus alunos tiveram e tudo mais, e vai combinar tudo isso. Isso vai tornar ele inovador. Tá? E como você pode combinar isso? Utilizando a tecnologia. O professor inovador, ele tem que abraçar a tecnologia. A tecnologia é o primeiro amor da vida dele agora. Não pode largar, não. Não pode largar. Sabe? Não pode. Ele tem que apaixonar. Falar assim, eu vou usar. Há 5 anos atrás, eu lembro de estar num conselho de classe e um dos temas de um conselho de classe em uma escola era o seguinte: o que a gente vai fazer para os alunos pararem de trazer celular para a escola? Há 5 anos atrás. Aí eu olhei e falei assim, naquela época eu falei assim, mas por que a gente tem que lutar contra isso? Isso é inevitável. Por que a gente não começa a trazer o celular como uma ferramenta pedagógica? Tinha professor que faltava me bater. Porque tem gente que tem... É muito difícil, né? Você sair do status quo, sim, gera dor, né, cara? Você sair daquele negócio que você está acostumado, dói. Tem professor que tem o plano de aula, tudo escrito à mão, já xerocado, prontinho para as próximas... O mesmo durante 20 anos. Se você muda, ele vai ter que refazer tudo, né? É o mesmo durante 20 anos. Eu tenho feito bastante curso, bastante palestra com esse pessoal, com os coaches, com os transformadores do universo, né? A pessoa que vai te tirar da inércia. E eu tenho ouvido muito a palavra, já faz muito tempo, tem uns 5 anos que eu escuto a mesma coisa. Se o que você faz não cabe na palma da mão, você não vai fazer nos próximos 5 anos. Eu acho que é bem isso, assim. Se você é um professor e não consegue gerir sua sala de aula pelo celular, você não vai ser professor, você vai ter que fazer outra coisa, né? Porque os alunos hoje, eles não querem mais. E aí eu fico com uma preocupação assim, Éder. Nós passamos por vários processos da escrita. Então, se a gente pegar aí final de século XX, meados do século XX, a caligrafia era perfeita, o português era muito falado, muito bem falado. A escrita... Não existia abreviação, né? Não existia abreviação, as letras muito bem desenhadas. Então, assim, a escrita cursiva muito bonita. Entramos no século XXI, o caderno de caligrafia ele foi sumindo, desapareceu, as pessoas pararam de escrever, o celular tomou conta, então as pessoas começaram a abreviar tudo. Nossa, a língua portuguesa já não é mais a mesma, né? Várias palavras foram incorporadas à língua portuguesa porque caiu na linguagem coloquial. Como que vai ser isso quando só tiver o celular? Como vai ser? Vai parar de escrever? A gente vai parar de escrever e começar a digitar, né? Não, até isso vai sumir, porque assim, a gente parou de escrever. Porque hoje o povo tá mandando áudio, né? Nem digita mais. Nem digita mais, e assim, a gente tem... Eu não sei como que está nas suas experiências de sala de aula, mas meus alunos dificilmente sabem ler e escrever hoje. A letra é muito ruim. Antigamente a gente chamava letra de médico, né? Porque os médicos, na verdade, eles escreviam muito bonito, era toda aquela letra, parecia que todos os médicos tinham a mesma caligrafia. Hoje não, hoje realmente a gente não entende a letra do médico, porque eles
não escrevem mais. Então, assim como todos os outros profissionais, não é uma coisa específica do médico, né? Então, eu fico pensando assim, será que daqui 5, 10 anos, esse hábito de escrever, papel, caneta, isso deixou de existir? Vai ser tudo, liga o microfone do celular, fala, ele vai escrevendo, enfim. Eu acho que ele não necessariamente vai deixar de existir, mas ele com certeza vai sofrer uma modificação, sabe? Hoje em dia, muita gente apostou que hoje não teria mais livros, seria só tudo e-book, né? Só que tem gente que ainda tem aquela nostalgia, gosta de livros. Tem gente que tem o hobby de colecionar disco de vinil até hoje. Sim, eu tô nessas duas fases, eu tô no disco vinil e no livro físico. Não dou conta. Tem gente que gosta, cara. Então, eu acho que acabar não vai acabar. Só que com certeza vai modificar de uma tal forma que não vai ser a habilidade principal. Ó, vou usar um outro exemplo para tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Há 20 anos atrás, uma habilidade que era importantíssima para todo mundo era a habilidade de memorização. Concorda? Há 20 anos atrás, se você fosse bom em memorizar, tava show, porque basicamente as provas eram questionários, você precisava decorar aquilo que você precisava colocar na prova. Então, se você tinha uma boa capacidade de memorização, você se dava bem. Hoje, muita gente não decora nem o próprio telefone, o número de telefone, porque perdeu essa necessidade. Você tem tudo na sua mão aqui no celular, já tem aquela informação rápida, entende? Então vai chegar um ponto em que realmente, hoje eu conheço pessoas que não escrevem mais, só digitam. Porque aquilo que eles fazem no dia a dia, eles não precisam escrever mais, eles só digitam. Agora, chegar ao ponto de que, então não vai precisar ser ensinado a leitura e a escrita, não, eu acho que não. Ele só vai ter que modificar um pouco a forma de ensinar isso. Agora, dizer como isso vai acontecer, eu não sei. Eu acho que um professor inovador, ele reconhece exatamente que a gente não tem como apostar o que vai acontecer exatamente daqui a uns anos. O professor inovador, ele vai se preparar para o que vier, entendeu? Então, se você desenvolve autonomia para aprender o tempo todo, você aprender a aprender, isso te coloca numa posição de relevância plena, porque se o mundo muda, o professor muda junto, e isso vai te propiciar a possibilidade e a capacidade para se adequar aos novos tempos. Então, isso que um professor inovador tem que ser e tem que pensar. E me fala, qual que é a importância da educação básica para a chegada à universidade? É meio clichê falar isso, mas a educação básica ela está para a educação assim como o alicerce está para a casa, né? É justamente a base, a estrutura basilar de toda uma edificação que é a educação, né? Então a educação básica ela é importante. O fato é o seguinte, que a nossa base ela costuma ser muito fraca, por N motivos. Talvez por investimento errado, né? Talvez por má formação de professores. E falando sobre isso, inclusive, eu penso o seguinte, se você for analisar na carreira docente, os professores que têm o pior salário são os professores da educação básica. Educação infantil, ensino fundamental, são os piores em questão salarial. E olha que eu conheço professores mestres, professores doutores, que são pedagogos, excelentes por sinal, e atuam lá na sala de aula, terceiro ano, segundo ano, no CMEI. Dizer simplesmente, não, o professor da universidade ele tem que receber mais porque ele estudou mais, ele tem mais título. Isso é um ponto. Mas um outro ponto é que a gente tem que entender que muitos professores não se sentem atraídos para atuar na educação básica justamente por serem mal remunerados. Muitas pessoas não querem ser professor justamente porque não é uma profissão atrativa. Eles olham e falam assim, eu vou ser um sofredor. E muitas vezes nós mesmos vendemos essa ideia. Isso é muito errado. Sim. Eu não concordo com isso, de vender que professor é sofredor, sabe? E eu falo muito, Éder, não sei se você concorda comigo, tem uma brincadeira aí, uma historinha que as pessoas falam, da década de 90 para trás, diz que era assim, a pessoa olhava a pessoa na rua, bonita, carro bom, bem vestida, falava assim, nossa, esse professor é do Estado, porque era muito bem remunerado, né? Foi uma época que os professores ganhavam 10, 12, 15 salários mínimos. Hoje, a gente olha a pessoa na rua e fala assim, nossa, olha o estado do professor, né? Porque as pessoas são muito sofridas, assim. Eu tenho colegas de trabalho e olha que o Instituto Federal não é uma instituição que paga mal a educação básica. Muito pelo contrário, o Instituto Federal, ele remunera muito bem o professor. Eu acho que a gente poderia ganhar mais, com certeza. Eu acho que qualquer profissional acha que merece mais. Mas em termos de educação, o Instituto Federal, ele remunera muito bem. E a gente tem professor que você olha e fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa está passando fome. Porque não tem interesse nenhum. Então, assim, a pessoa, eu falo que, e se fosse de pijama era melhor para ir dar aula. Eu fico pensando assim, o aluno, quando ele vê aquele professor entrando em sala de aula, ele fala assim, cara, eu não vou ser professor nunca. Porque não dá dinheiro. Olha esse professor, o jeito que ele anda, ele não dá dinheiro. Hoje eu estava olhando um negócio, eu resolvi dar uma pesquisada sobre a média salarial dos professores. Assessoria Cato, né, que é aquela que procura emprego e tal. Uhum. Lá pela assessoria Cato, a média salarial por nível, tá? A média salarial
nacional. Claro que isso vai variar de região para região e de escola para escola também, tá? Mas a média, um professor de educação infantil recebe R$ 1.753 em média. Em média. Ah, mas peraí, o piso salarial é 2.557. Mas essa é a média. Essa é a média, porque talvez o professor não trabalhe 40 horas, sei lá, tem motivos. Mas a média lá no CATA é isso. Uma educação fundamental, 1.862. Uma educação, no ensino médio, no caso, 2.069. O técnico, 2.132. E o superior, 3.504. Essa é a média. Mas o professor recebe mal? Vamos lá, vamos analisar o nosso contexto aqui em Anápolis. Analisando a rede municipal, tá? Dados da rede municipal de educação da cidade de Anápolis. Um professor P1, a média salarial dos professores P1 da rede municipal é de R$ 3.700 aproximadamente. P2 é 4.620. P3, aliás. P4 é 7.503. P5 é 10.764. P6 é 14.821 reais. Pra você ter uma ideia, P4 é um professor especialista, P5 é um professor mestre, P6 é um professor doutor. Então, um professor doutor na rede municipal de Anápolis ganha quase R$ 15.000. Lembrando, a gente tem que lembrar, né, que não são todos os professores que conseguem o acesso à titulação. Não são. Né? Então, por exemplo, tem gente que está na fila aí há anos. Eu estou na fila. Eu sou mestre, estou como P3. A pessoa ou o professor mais velho aposenta ou morre, porque senão o que está doutorado, ele não vai conseguir chegar a esse salário. Então, eu falo que assim, infelizmente tudo é muito bonito no papel, mas na prática é muito ruim. Se a gente pegar aí de 100 professores da rede municipal, eu acho que 20 vai ganhar 10 mil. O restante realmente é tudo abaixo, porque o acesso... Na verdade é assim, ó, quatro ganham 14 mil, né, 12 mil aí, deixa eu olhar esse dado aqui mais atualizado. 14.821. Deixa eu ver aqui, dado mais atualizado que eu tenho aqui é dezembro de 2019, tá? Dezembro de 2019, 4 professores são P6, são doutores na rede, 19 são mestres, 1.561 são P4, tá? Então são especialistas, 1.561 professores ganham R$ 7.500 em média na rede municipal. 421 são P3, ganham em média 4.620, e só 13 são P1, que ganham 3.689. A rede municipal de Anápolis não tá ruim não, cara. Não tá ruim não. O cara que teve a oportunidade de passar no concurso e tal, tá legal. Agora, poderia ser muito melhor? Claro que sim. E a gente tá falando de um contexto, nós somos privilegiados aqui na cidade de Anápolis. Mas eu conheço gente que trabalha em outras cidades, público ou privado que seja, que recebe metade disso aqui. Vou te dar um exemplo. Então, o Daniel tá aqui na live que não deixa eu mentir. O Daniel, ele mudou para Salvador e eu acabei ajudando eles nesse processo de mudança, fazer matrícula dos filhos deles nas escolas, tudo, e surgiu uma possibilidade de prestar um concurso lá na Alfredo de Nassau, Maurício de Nassau, não lembro como que chama, acho que é Maurício de Nassau. É uma faculdade boa, grande, que fica na Pituba, ali em frente à praia, super bem conceituada. Tava começando os cursos da área da saúde na época. E aí eu fiz a prova para professor de anatomia da enfermagem, tudo certo, falei, vou chutar o balde de Anápolis, eu quero isso aqui para mim, trabalhar de frente à praia, eu vou ser feliz aqui. E aí, quando eu fui assinar o contrato, eles pagavam R$19,90 a hora aula mestre, e eu já recebia pela Anhanguera, na época, 42. Então, assim, a diferença é muito grande. Então, Anápolis tem esse potencial, essa visão de uma remuneração melhor. Não é a ideal, né? A gente sabe. Mas realmente não é ruim. Quando a gente pega a média Brasil, igual você falou aqui, que a média do ensino médio é R$2.000, e aqui não tem nenhum professor que começa com 2.000, começa com 3, então assim, a gente está acima da média há muito tempo, né? Mas infelizmente não são todos que chegam a esse acesso. Por exemplo, desses todos aqui, dos que são mestres, dos 19 mestres, eu acredito que a maioria deles já são doutores e não conseguem o acesso ao P6. Mas isso também é uma discussão... Não vou dizer a maioria, mas alguns com certeza tem. Que acaba desmotivando, né? Me fala, quais as perspectivas para Anápolis no ramo da educação nos próximos 5 anos? De forma bem rápida, eu acho que é uma boa perspectiva. Como eu disse, nós temos professores muito competentes que são bem remunerados, comparado com a maioria. Não está o ideal ainda, mas nós temos excelentes professores, sabe? E existe uma cultura aqui na rede municipal de Anápolis, principalmente, e o próprio Cefop, ele faz um papel muito importante de formação, que é o Centro de Formação de Professores, né? Que é um braço
braço aí da educação de formação de professores que atende não só professores da rede pública, mas também professores da rede privada da nossa região aqui, e ajuda muito na capacitação de professores. Então nós temos professores continuamente capacitados para atuar nessas mudanças da educação. Tem muito ainda a melhorar. Esse viés de educação inovadora, de se tornar um professor inovador, não é muito disseminado. Muitos professores não estavam muito olhando por isso. Então, ainda assim, para esse tipo de formação, a internet é o melhor lugar para você aprender. Existem formas, né, de você fazer cursos online que são muito bons, até melhores que uma pós-graduação, para você aprender e evoluir em relação a isso. Mas eu acho que se a gente continuar não se acomodando, continuar evoluindo e aprendendo, a perspectiva para daqui a 5 anos é nós continuarmos sendo os melhores centros educacionais do Estado e talvez do Brasil. Isso depende realmente de nós, professores, atuar dessa forma aí. Muito bem. Éder, saiu uma lista hoje do resultado do Enem, né? E Anápolis tem 10 escolas entre as melhores médias. As 10 melhores escolas de Anápolis, né? Dentre todas, tem as 10 melhores. Das 10 melhores, nós temos o IFG, está em 6º lugar, 5º lugar, não lembro, mas temos o IFG, tem o Colégio da Polícia Militar, César Toledo e Gabriel Issa, e o SESI. Então, de 10, nós temos 4 que são públicas. Então, quando a pessoa fala assim, escola fica conveniado, pública, né? Mas... não, são escolas públicas, né? O SESI é conveniado, mas a mantenedora é o público. O Colégio da Polícia Militar, apesar de ter uma taxa, que é uma doação que os pais fazem para a escola, é uma escola pública, e o IFG é totalmente público. Mas, assim, existe uma restrição muito grande da sociedade ainda com as escolas públicas. E aí, quando a gente coloca SESI, CPMG e Instituto Federal, e não tem as outras, que são inúmeras, eu fico pensando assim, o problema disso tudo não está na autonomia que é dada para essas 3 oligarquias e que não é dada para as outras? Porque o CPMG ele tem um regimento totalmente interno. Apesar dele obedecer às normas da Secretaria da Educação, ele tem as normas do colégio, certo? O IFG é a mesma coisa. E o SESI tem uma nuance um pouco menor, mas ele ainda consegue ter as normativas pela rede FIEG-SESI, né? Como a gente poderia trazer as outras escolas, as escolas estaduais e escolas municipais, para esse cenário? Porque se a gente pega hoje, por exemplo, um aluno de uma escola regular hoje pública, ele não pode reprovar, ele não pode ser expulso, ele não pode receber advertência, a escola não pode convidar ele a se retirar, porque isso envolve um processo enorme, Ministério Público, enfim. Mas no Colégio Militar, o aluno teve 3 advertências, o comandante chega lá e fala assim, olha, seu filho está sendo convidado a sair, beijo, obrigado. Como nós poderíamos ter uma forma mais igualitária para essas redes de ensino? Eu acho que um ponto crucial, comparando essas instituições que você citou com as outras, um ponto crucial a ser dito é o seguinte, tem muita gente que joga no colo a responsabilidade para o professor de resolver o problema da educação. O professor ele precisa sim se preparar para ajudar nesse processo, mas a gente tem que quebrar um pouco essa cultura de terceirização de responsabilidade. A própria sociedade, os pais, eles têm que puxar a responsabilidade para si, começar a entender que a educação do filho também faz parte, o ensino do filho lá na escola, é parte preponderante da família, atuação da família. Então, no CPMG, nessas instituições que você citou aí, no SESI, os pais eles estão ali presentes, atuando, estão ali de olho. Eu não vou falar 100% dos casos, mas na maioria dos casos. Então, o sucesso da educação também passa pela presença, pela atuação, pelo protagonismo da família no ensino das suas crianças. Então, assim, de forma bem rápida, existem várias outras nuances, mas de forma bem direta, eu acho que a gente tem que começar a quebrar esse paradigma, sabe? E fortalecer a base. Puxa na sua memória aí, quantos alunos lá na faculdade você teve que ver eles batendo cabeça porque não tinha uma base forte? Estudaram no ensino fundamental, fizeram ensino fundamental ruim, e aí a gente acaba perdendo muito tempo e dinheiro. Repara nos cursos de graduação. Os primeiros 1 ano, 2 anos, é para fazer revisão do ensino fundamental, que era algo que ele já devia chegar pronto para quando começar a graduação, já começa no 12 ele já, para ele evoluir. Então, esse tempo que a gente perde ali, às vezes é uma janela de oportunidade que o aluno perdeu, é uma janela de oportunidade que o país perdeu para desenvolver uma nova tecnologia, um novo medicamento, etc. A família tem que entender que a educação é algo importante para todos nós, não é só despejar o menino lá e achar que a gente vai resolver o problema. Então passa por isso aí também. Com certeza, assim, eu falo para todo mundo, eu acho que não é segredo para ninguém que me segue, ninguém que convive comigo no dia a dia. A era PT, ela foi muito boa
para vários aspectos, mas ela amassou a educação. Então hoje a gente tem o aluno que teve um ensino fundamental que ele não podia reprovar e ele foi jogado para o ensino médio. Aí ele fez o ensino médio onde ele não podia reprovar, ele entrou na universidade, ele sai da universidade onde ele não podia reprovar, entra no mestrado, ele sai do mestrado onde ele não podia reprovar, faz o doutorado e sai do doutorado para o mercado de trabalho. Então nós temos então, hoje... Olha o tempo e o investimento que você perde, né? é muito grande, né? Não só isso, mas assim, essa pessoa que porque a educação pública não é de graça. Muita gente pensa que é de graça. Muito pelo contrário, né? Também. É muito pelo contrário, ela sai muito mais cara do que a privada. No final, se a gente Verdade. for cruzar os dados, é muito pior. E aí o que acontece? Esse profissional que saiu do doutorado, ele se vê perdido, porque ele estudou a vida inteira, recebeu pouquíssimos não nessa trajetória de vida escolar, de vida acadêmica, e quando ele entra para o mercado de trabalho, e eu vejo muito isso, assim, a primeira discussão que tem numa reunião de professor, emburra, apela, não gosto mais de você. O aluno, ele nunca tem razão, porque quem tem razão é ele, porque ele está acostumado a ter razão sempre. Então, assim, eu acho que a educação, infelizmente, nós vamos demorar muitos anos para recuperar, porque eu acho que sem saber ler, escrever, interpretar e ter tomada de decisão, nós não vamos ter nunca profissionais gabaritados, profissionais competentes, de forma alguma. E aí, baseado nisso tudo, se você fosse o prefeito de Anápolis hoje, o que você mudaria? Lorenzo, eu vou dizer uma coisa que eu acho que você nem vai esperar o que eu vou dizer aqui, mas eu acho que é importante. Votar no executivo, no prefeito, é importante, mas as pessoas não entendem que o voto mais importante, aquele que precisa ser mais bem pesquisado, é o voto no legislativo. Sim. Tem muita gente que acha assim, eu vou votar no prefeito e já vou resolver o problema. Vou votar no governador, vou votar no presidente e resolvo o problema. E aí vota de qualquer jeito no legislativo, no deputado federal, no senador, no vereador, no deputado estadual. Nessa eleição desse ano, eu acho que o voto mais importante que as pessoas têm que parar e pensar é o seguinte: as melhores pessoas, as melhores cabeças, as pessoas mais honestas, mais comprometidas, mais capacitadas, elas têm que estar no legislativo, elas têm que ser vereador. Porque essas pessoas que vão votar o orçamento para o prefeito executar. Então não adianta nada você ter um prefeito lindo, maravilhoso, excelente, competentíssimo, se o legislativo não ajudar ele a governar votando o orçamento que ele precisa. Deixa eu fazer não adianta também você votar de qualquer jeito pro presidente. Vou abrir uma aspas, né? aqui. Então, deita e rola. Você já ouviu alguma sessão da Câmara Municipal de Anápolis? Já, eu participei já. O que você acha? Tem o que pra achar ali? Tem hora que é decepcionante, cara. É decepcionante. Você olha ali e você fala, não tem lógica. A pessoa nem leu. Tem prestação de contas, às vezes, da prefeitura, e os vereadores nem leram aquilo. Tem vereador ali que nem olhou a tabela. Não tem capacidade de analisar uma lei. No dia de São João, eu estava ouvindo a rádio, né, e a sessão da Câmara, lógico. E aí, 4 vereadores passaram pela tribuna e gastaram, em média, 3 minutos pedindo moção de aplauso para São João. Moção de aplauso. Falei, gente, mas a pessoa está no século XXI, nós estamos 60 mil mortes no Brasil hoje com Covid, e a pessoa está pedindo moção de aplauso para São João. Então, assim, a gente precisa mudar essa realidade. Tá passando a hora. Precisa de gente que para de fazer moção de aplauso e mandar ofício para a prefeitura. Precisa de gente que pensa em leis, remodela essas leis, diminua a burocracia, porque aí se eu fosse um prefeito, considerando esse contexto, aí sim, eu ia ter um trabalho focado em enxugar a máquina pública, melhorar os serviços, gastando cada vez menos. Essa é a minha ideia. É isso mesmo. Meu querido, estamos temos 30 segundos. Muito obrigado pela sua participação. Adorei esse bate-papo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Forte abraço. Valeu.